CEO humilha garçom negro em evento, mas sua resposta surpreendente vai chocar a todos. Candelabros reluzentes, paredes adornadas com obras de arte que custa um olho da cara. E um jardim que mais parecia um parque de diversões. Olhava para aquela opulência com um nó na garganta. Ele havia lutado muito para estar ali. Criado nas ruas difíceis da cidade, seu passado estava repleto de desigualdade e discriminação. O trabalho como garçom parecia um pequeno triunfo. Uma maneira de dar sustento à sua mãe, que sempre lutou para que ele tivesse oportunidades melhores. Durante as primeiras horas, Rafael servia os convidados com um sorriso, embora o ambiente o fizesse sentir um peixe fora d'água. O cheiro do champanhe misturava-se ao aroma dos pratos sofisticados, mas para ele o ar era pesado. E quando Alexandre começou seu discurso, o sentimento de desconforto se transformou em frio na espinha. Estamos aqui para fazer a diferença. E falando em diferença, alguns de vocês já perceberam que com a nossa equipe de garçons, temos até a diversidade em alta, disse Alexandre, soltando uma risada que ecoou pela sala. A piada racista foi recebida com aplausos nervosos, risinhos desconfortáveis e um silêncio pesado. Rafael sentiu o chão sumir. Sob seus pés! Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele estava longe de ser derrotado. O que eu faço aqui é digno! O que eu sou é digno! Pensou, fechando os punhos. A dor e a vergonha misturavam-se. Mas algo dentro dele queimava cada vez mais forte. Ele podia sentir o olhar de compaixão de alguns convidados, mas a maioria estava mais preocupada em manter a aparente elegância do evento. Ele respirou fundo. O momento pedia coragem. Quando Alexandre terminou e virou-se para pegar outro copo de vinho, foi nesse instante que Rafael se aproximou, a voz tremendo, mas cheia de determinação. Desculpe, senhor Torres, mas humildade não é sinônimo de subserviência, declarou, chamando a atenção de todos. O burburinho na sala aumentou. Olhares confusos e curiosos se voltaram para ele. Eu sou filho de uma mulher que lutou todos os dias para sobreviver, continuou. E não vim aqui para ser o alvo das suas piadas. As pessoas que você desmerece têm histórias de superação que muito provavelmente você nem imagina. Os murmúrios aumentaram. Rafael se lembrou de seu ancestral que, em tempos ainda mais sombrios, enfrentou opressão e desespero, mas sempre se levantou. O sangue corria forte em suas veias e cada palavra que saía de sua boca carregava a força de uma história não contada. Se você realmente quer fazer a diferença, comece respeitando quem está aqui para trabalhar, não apenas para ser seu entretenimento. Uma onda de choque percorreu os convidados. Alguns tentavam silenciá-lo, enquanto outros começavam a aplaudir em protesto contra a elite que ignorava privilégios. O clima estava tenso, como se um vulcão prestes a entrar em erupção. Rafael sabia que isso poderia custar seu emprego, mas a justiça nunca foi um preço muito alto. Em meio a essa batalha verbal, um segredo familiar despertava seu poder. Seu ancestral, um homem que havia lutado contra a opressão, e a força de suas raízes ecoava ao redor daquela sala luxuosa. O que viria a seguir? O CEO de uma das maiores empresas do país, desafiado por um garçom?
e o orgulho de seu povo invocando sua história coletiva. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te... Piccolo, fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na sala era palpável. A respiração de todos parecia suspensa. Rafael aguardava a reação do CEO, o olhar firme, mas o coração pulsando forte no peito. As vozes de desaprovação e apoio misturavam-se ao redor, criando uma cacofonia de emoções. Ele não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia que havia falado. Alexandre virou-se lentamente, a expressão de surpresa se transformando em um esgar de desafio. "Como você se atreve a falar comigo assim, garçom?" disse, tentando desmerecer a bravura de Rafael. Mas algo em sua voz falhou. O desprezo estava implícito, mas um fio de nervosismo também. No entanto, foi naquele momento que a porta dos fundos da mansão se abriu com um estrondo. Todos viraram-se para ver o que estava acontecendo. Uma mulher entrou, e o que deveria ser uma presença discreta logo tomou conta da sala. Seu olhar era firme e determinado. Era vestido preto que contrastava com a liberdade que sua presença emanava. O murmúrio entre os convidados cresceu em intensidade. "Desculpe interromper", ela exclamou. A voz clara tirou a atenção de todos. "Mas preciso falar. Rafael, você não está sozinho." A mulher olhou diretamente para ele, uma conexão instantânea. Rafael sentiu uma onda de reconhecimento. Quem era ela? "Quem é você?" Alexandre perguntou, com um misto de raiva e confusão. "Meu nome é Isabel e eu sou mãe de Rafael." A revelação foi como um tiro dentro da sala. O burburinho das conversas parou abruptamente. Rafael ficou paralisado. Mãe? Ele não entendia. A mulher que havia surgido de repente era de fato sua mãe, que ele não via há anos, perdida em seu passado tumultuado. Isabel continuou, a voz cheia de emoção. "Eu trabalhei duro a vida toda para garantir que meu filho tivesse um futuro melhor. E não vou permitir que pessoas como você ridicularizem o que ele é. Nós somos mais do que suas piadas." Aos poucos, Rafael começou a compreender. Era ela, a mulher que ele tinha sonhado encontrar, a figura que sempre fora um mistério em sua vida. Os olhares na sala, agora, mudaram. Os sussurros que antes eram de reprovação transformaram-se em murmúrios de choque. Alexandre, percebendo que aquilo estava saindo de controle, fez um gesto para silenciá-la. "Você é só uma empregada. O que tem a ver com isso?" disse com desdém, mas sua voz tremia. "Eu sou uma mãe", respondeu ela sem hesitar. "E não permitirei que você menospreze meu filho ou qualquer um que trabalhe duro nessa sala. Você não sabe de onde eu vim, não sabe do que somos capazes." Nesse instante, algo silencioso flutuou no ar. Havia uma conexão, uma história que estava prestes a ser revelada, algo que poderia mudar tudo. Rafael sentiu que a respiração estava parando novamente, mas não era por medo, era por esperança. Algo dentro dele disse
que talvez essa luta estivesse apenas começando. Enquanto a sala encolhia os ombros e os convidados se agrupavam em pequenos círculos de conversa inquietos, Rafael percebeu que o que estava em jogo não era apenas a dignidade de um garçom. Era a dignidade de uma família inteira, um legado que se estendia por gerações. E ele estava no centro disso tudo. O que você está escondendo, Alexandre? Rafael finalmente perguntou, a voz firme, atraindo todos os olhos em direção ao CEO. Um silêncio se seguiu. Todos estavam esperando uma resposta, mas a tensão de antes apenas parecia aumentar. O que Alexandre tentaria esconder? Um segredo prestes a ser exposto? A verdade não revelada que poderia revirar ainda mais essa história, deixar alianças rompidas e incertezas pairando no ar. Rafael e Isabel podiam sentir isso. As coisas estavam prestes a desmoronar. E eles sabiam que nada seria como antes. O que viria a seguir poderia mudar o rumo de suas vidas para sempre. Rafael encarou o CEO, seu olhar firme e desafiador. Alex parecia estar engolindo o próprio orgulho. A sala estava em um silêncio incômodo, a tensão quase palpável. Mas antes que alguém pudesse digerir a confusão do momento, a mulher que se disse mãe de Rafael, Isabel, deu mais um passo à frente. Seu olhar não se desviava de Alexandre. Você não pode apenas sair por aí menosprezando pessoas como se fossem objetos, seu arrogante. A voz dela estava carregada de emoção, mas firme. As palavras ecoaram na sala e, por um instante, até os convidados mais favorecidos pareciam hipnotizados. Foi então que um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão! O estrondo veio da parte de trás da mansão. As janelas tremeram e fragmentos de vidro caíram. Gritos e confusão se espalharam. A elite, que até aquele momento estava absorvida nas intrigas sociais, transformou-se em um mar de pânico. Rafael olhou para a porta de trás, onde a fumaça começava a se infiltrar. O caos tomou conta. Algumas pessoas correram em direção à saída. Outras ficaram paralisadas, em estado de choque. Isabel puxou Rafael para perto dela, seu instinto de mãe aflorando. Precisamos sair daqui agora! Ela gritou, mas os gritos da multidão ecoavam com mais força. Alexandre, que até então estava em sua posição de poder, parecia perplexo. Ele olhou para a porta, depois novamente para Rafael e Isabel. Algo mudou em seu rosto. É um misto de confusão e medo. O que está acontecendo? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para os outros. E no meio do pânico, uma figura surgiu. Não era um convidado, mas um homem que todos reconheceram. Era Júlio, o chefe da segurança da mansão. Ele entrara na sala com um semblante preocupado, sua jaqueta de segurança desgrenhada. Tivemos uma tentativa de invasão. Precisamos evacuar imediatamente. Rafael sentiu seu coração disparar. Uma tentativa de invasão? O que isso significava? Ele se virou para Isabel, que estava segurando sua mão com firmeza. Mas já havia um novo brilho em seus olhos. Rafael, escute! Isabel disse, com uma intensidade que o fez malheiros. Neste mundo, as aparências são enganosas. Eu não sou apenas a mulher que você imaginava.
Eu posso ter um passado que você nunca soube. Algo que se entrelaça com essa mansão. Com o dinheiro que Alexandre possui. Alexandre franziu o senho. O olhar dele se endureceu agora. E sua postura tinha o peso de um homem que sabe mais do que deixa transparecer. Do que você está falando? Ele parecia querer controlar a situação, mas a incerteza estava estampada em seu rosto. Isabel respirou fundo, a adrenalina da emergência misturando-se à revelação que estava prestes a fazer. Júlio, você conhece essa história. Você e Alexandre têm uma conexão que vai além do que eu posso explicar agora. Os olhos de Júlio se arregalaram. Rafael piscou, perdido. O que estava acontecendo? Havia um segredo oculto. Uma ligação entre sua mãe e aquele homem que tudo controlava ali. Um murmúrio começou a se espalhar pela sala. As pessoas estavam cada vez mais confusas e ansiosas. Ninguém falava, mas todos sentiam que algo muito maior estava em jogo. O passado de Isabel, a relação de Alexandre com Júlio e agora, uma tentativa de invasão. Era como se as engrenagens de um grande relógio estivessem se movendo. E Rafael estava prestes a descobrir que sua vida nunca seria mais a mesma. Então ele tomou coragem, olhando para os dois homens e para Isabel. Que segredo é esse? O que vocês estão escondendo? A pergunta fez a sala silenciar mais uma vez. E assim, a explosão do passado de sua mãe prometia mudar o futuro deles e talvez o destino de todos ali presentes. O que mais estava à espreita na escuridão daquela mansão? Rafael encarou o CEO, seu coração batendo forte. Ele tinha a atenção de todos, mas a tensão na sala era de cortar o ar. Alexandre parecia cada vez mais nervoso, mas não podia desviar do impacto de suas palavras. A curiosidade crescia a cada segundo. O que estava escondido? Isabel deu um passo à frente. Você sabe muito bem do que eu estou falando, Alexandre. Sua voz era firme, mas tremia de emoção. Da sua relação com o passado, do que você fez e de quem somos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Rafael não sabia. O que esperar? Mas algo profundo e sombrio estava prestes a ser revelado. Alexandre parecia querer se transformar em uma parede. Mas a vulnerabilidade estava à vista. Não faça isso, Isabel! Você não sabe! Ele hesitou, a expressão mudando bruscamente. Não sei o quê! Isabel respondeu, a indignação elevando suas palavras. Que você usou privilégio para destruir vidas. Que as pessoas que você despreza têm mais coragem do que você tem para encarar a verdade. Rafael franziu a testa. Algo não estava certo. Que mais a mãe dele sabia? Antes que ele pudesse perguntar, a estrutura da mansão começou a tremer. Um novo barulho ensurdecedor estourou ao redor deles. A porta principal da sala foi arrombada. Homens encapuzados correram para dentro. Duas sombras se moveram rapidamente, armados e ameaçadores. O rosto de Alexandre ficou pálido. Saia da frente, todos! Gritou Júlio, enquanto seus instintos de segurança se acionavam. É uma invasão! Caos se espalhou. As pessoas gritaram. Algumas caíram enquanto tentavam fugir. Rafael sentiu uma onda de pânico.
mas o olhar de Isabel o ancorou. Fique perto de mim, Rafael, ela gritou. Mas Rafael estava em choque. Os intrusos começaram a gritar ordens e logo anunciaram o que todos temiam. Estamos aqui pelo dinheiro, e se não formos pagos, não haverá mais ninguém. Vocês vão nos dizer onde está. Um deles dirigiu-se a Alexandre, enquanto a multidão corria descontroladamente, e Rafael paralisou. Por um segundo, tudo parecia real, mas algo dentro dele começou a ressoar. Isabel se colocou na frente de Rafael, a determinação em seus olhos. Vá, filho, sai agora! Ela estava pronta para protegê-lo, mas antes que ele pudesse se mover, um dos invasores a empurrou ferozmente, e Rafael soltou um grito. Isso fez com que os guardas da mansão se mobilizassem em defesa. Minha mãe não é só mais uma empregada, Rafael gritou, levantando a voz sobre o barulho. Ela merece respeito, e eu não vou deixar que acabem com ela. As palavras saíram com uma força que ele nunca soubera que tinha. Ele avançou, a adrenalina correndo como fogo em suas veias. Então aconteceu. Isabel, que lutava contra um dos invasores, fez um movimento inesperado. Ela puxou algo de seu bolso, uma arma. A sala ficou em silêncio novamente. Rafael olhou atônito. Sua mãe era armada? O choque na expressão de Alexandre era indescritível. O olhar dele era de pura incredulidade. Você não pode fazer isso. A voz de Alexandre era quase uma súplica. Rafael sentiu seu coração acelerar enquanto percebeu que a situação girava em uma direção bem mais sombria do que ele jamais imaginara. Quem você realmente é, mãe? Ele perguntou, o choque engasgado na garganta. Isabel olhou para Rafael e seus olhos brilharam com uma mistura de tristeza e determinação. Apenas faça o que eu disser e vou te explicar tudo. Agora, Rafael não sabia se deveria sentir medo ou alívio. Diante daquela verdade, tudo parecia prestes a explodir. Enquanto os gritos e os sons do caos ecoavam pela sala, ele não tinha certeza de como tudo aquilo terminaria. A revelação que havia apenas começado prometia mudar suas vidas para sempre. E não estava claro se para melhor ou para pior. E ali, no meio do pânico, ele percebeu que havia muito mais no jogo do que poderia imaginar. O que estava por vir? Rafael encarou o CEO, seu coração batendo forte. Ele tinha a atenção de todos, mas a tensão na sala era de cortar o ar. Alexandre parecia cada vez mais nervoso, mas não podia desviar do impacto de suas palavras. A curiosidade crescia a cada segundo. O que estava escondido? Isabel deu um passo à frente. Você sabe muito bem de que estou falando, Alexandre. Sua voz era firme, mas tremia de emoção. Da sua relação com o passado, do que você fez e de quem somos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Rafael não sabia o que esperar, mas algo profundo e sombrio estava prestes a ser revelado. Alexandre parecia querer se transformar em uma parede, mas a vulnerabilidade estava à vista. Não faça isso, Isabel. Você não sabe... Ele hesitou. A expressão mudando bruscamente. Não sei o que... Isabel respondeu, a indignação elevando suas palavras. Que você usou seu privilégio para encarar a verdade? Rafael franziu a testa. Algo não estava certo.
O que mais a mãe dele sabia? Antes que ele pudesse perguntar, a estrutura da mansão começou a tremer. Um novo barulho ensurdecedor estourou ao redor deles. A porta principal da sala foi arrombada. Homens encapuzados correram para dentro. Duas sombras se moveram rapidamente, armados e ameaçadores. O rosto de Alexandre ficou pálido. "Saia da frente, todos!" gritou Júlio, enquanto seus instintos de segurança se acionavam. "É uma invasão!" Caos se espalhou. As pessoas gritaram. Algumas caíram enquanto tentavam fugir. Rafael sentiu uma onda de pânico, mas o olhar de Isabel o ancorou. "Fique perto de mim, Rafael!" Ela gritou, mas Rafael estava em choque. Os intrusos começaram a gritar ordens e logo anunciaram o que todos temiam. "Estamos aqui pelo dinheiro e se não formos pagos, não haverá mais ninguém. Vocês vão nos dizer onde está." Um deles dirigiu-se a Alexandre, enquanto a multidão corria descontroladamente, e Rafael paralisou. Por um segundo, tudo parecia real, mas algo dentro dele começou a ressoar. Isabel se colocou na frente de Rafael, a determinação em seus olhos. "Vá, filho! Sai agora!" Ela estava pronta para protegê-lo. Mas antes que ele pudesse se mover, um dos invasores a empurrou ferozmente e Rafael soltou um grito. Isso fez com que os guardas da mansão se mobilizassem em defesa. "Minha mãe não é só mais uma empregada!" Rafael gritou, levantando a voz sobre o barulho. "Ela merece respeito, e eu não vou deixar que acabem com ela." As palavras saíram com uma força que ele nunca soubera que tinha. Ele avançou, a adrenalina correndo como fogo em suas veias. Então aconteceu. Isabel, que lutava contra um dos invasores, fez um movimento inesperado. Ela puxou algo de seu bolso, uma arma. A sala ficou em silêncio novamente. Rafael olhou atônito. Sua mãe era armada? O choque na expressão de Alexandre era indescritível. O olhar dele era de pura incredulidade. Você não pode fazer isso." A voz de Alexandre era quase uma súplica. Rafael sentiu seu coração acelerar enquanto percebia que a situação girava em uma direção bem mais sombria do que ele jamais imaginara. "Realmente é, mãe?" ele perguntou, o choque engasgado na garganta. Isabel olhou para Rafael e seus olhos brilharam com uma mistura de tristeza e determinação. "Apenas faça o que eu disser e vou te explicar tudo." Agora, Rafael não sabia se deveria sentir medo ou alívio. Diante daquela verdade, tudo parecia prestes a explodir. Enquanto os gritos e os sons do caos ecoavam pela sala, ele não tinha certeza de como tudo aquilo terminaria. A revelação que havia apenas começado prometia mudar suas vidas para sempre. E não estava claro se para melhor ou para pior. Mas antes que alguém pudesse reagir, outro grupo de pessoas entrou na sala. Mulheres e homens com roupa simples, mas determinado. E entre eles, uma mulher com um olhar que era familiar, embora Rafael tivesse certeza de que nunca a tinha visto. "Parem! Ninguém precisa morrer aqui!" ela gritou. O silêncio era atordoante. Rafael piscou, chocado. A nova mulher olhou direto para ele. "Rafael! Sou eu, sua irmã!" As palavras caíram como um raio, perfurando a confusão e o pânico. Ele não podia acreditar no que ouvia. Sua irmã? Como ela pôde estar ali? E quem eram aquelas pessoas? O que estava acontecendo? O tempo parou e todos os olhares se voltaram para ele, esperando por sua reação.
Rafael encarou a mulher que se disse sua irmã, a confusão passando pela sua mente como uma tempestade. Como você pode ser minha irmã? Eu não sabia que tinha uma irmã. Cada palavra saía com dificuldade, suas emoções puxando-o em direções opostas. Alívio, dúvida, medo. Rafael, escute! O tempo é curto! Ela falou, seu olhar fixo nos invasores. Precisamos sair daqui. A verdade vai vir à tona. E isso não é apenas sobre nós. É sobre tudo que essa mansão esconde. As vozes dos invasores ecoavam. E o caos reinava. Alexander estava paralisado, os olhos arregalados, a mandíbula presa. Quem é essa? O que está acontecendo? Ele tentou manter seu tom de autoridade, mas a fraqueza começava a transparecer. Um dos homens encapuzados se virou, sua arma apontada para Isabel. Se não nos disserem onde está a grana logo, o que vão ver aqui vai ser bem pior, seus malditos. A sala, que já estava agitada, parecia prestes a explodir. Então, uma voz conhecida atravessou a confusão. Basta! Ninguém vai machucar minha família. Era uma mulher mais velha, com uma presença forte, que apareceu na porta junto com um grupo de pessoas. Rafael reconheceu aquela mulher imediatamente. Dona Celeste, a matriarca da comunidade onde cresceu. Sua voz era firme, carregada de amor e proteção. Família? Murmurou Rafael, sem saber como gerir aquele emaranhado de revelações. Rafael, precisamos que você confie em nós agora, gritou Celeste. Essas pessoas não estão aqui apenas por dinheiro. Elas estão atrás de um segredo que é muito maior do que você pode imaginar. A tensão aumentou. Isabel olhou para Rafael e ele viu suas mãos tremendo, a arma balançando levemente. A verdade parecia implodir ao seu redor, como se todos ali estivessem à beira de um colapso emocional. O que mais havia escondido? Dona Celeste avançou e a tensão se intensificou. Alexandre, você tem muita explicação a dar. Se está tão acima de todos nós, por que se deixou envolver em algo tão obscuro? O que você escondeu da sociedade? O que você realmente é? Os olhares de todos recaíram sobre Alexandre. A sala estava em um silêncio tenso, como se cada respiração contasse. Ele começou a se abrir, mas antes que pudesse dizer mais, uma dúzia de policiais irrompeu na sala. Todos no chão! Agora! Gritou um deles. Pistola em punho, o estrondo dos passos apressados se misturava ao pânico já presente. O choque foi palpável. As pessoas se jogaram no chão e a tensão explodiu novamente. Rafael queria gritar, queria entender. Mãe, Isabel, o que está acontecendo? Isabel segurou seu braço, o olhar desesperado. Era sobre proteger vocês. O seu pai, ele não é quem você pensa. Ele está lá fora, controlando tudo isso. O que essa mansão realmente abriga está baseado em mentiras. O chão parecia se abrir sob os pés de Rafael. O que ele jamais imaginei em ouvir. Seu pai? O homem que ele ansiava em conhecer? A cabeça dele girava, enquanto os policiais tentavam controlar a situação. Os homens encapuzados começaram a recuar. Mas um deles ainda se virou. Você acha que isso vai acabar aqui, Alexandre? A verdade vai se soltar como uma bomba. E enquanto a adrenalina disparava, e aqueles momentos se desenrolavam em câmera lenta, um claro estrondo rompeu o ar. A porta dos fundos da mansão foi arrombada novamente e uma figura sombria
entrou correndo. Era um homem que, para a surpresa de todos, parecia saber exatamente onde estava indo. "Parem tudo!" gritou. "Eu sou o que procuram, e está na hora de tudo vir à tona." O olhar de Rafael se fixou nesse novo intruso, seu coração pulsando. Quem era ele? Que segredos estavam prestes a ser revelados? A verdade parecia estar à beira de desmoronar. E ele sabia que o mundo que conhecia nunca mais seria o mesmo. Rafael encarou o homem que entrara na sala, seu coração batendo acelerado. A figura alta e sombria se movia com uma confiança estranha, como se tivesse um propósito claro. "Eu sou o que procuram. Está na hora de tudo vir à tona." A voz dele era baixa, mas poderosa o suficiente para calar até os gritos dos invasores. A sala ficou em suspense. Rafael olhou em volta. O rosto de Alexandre estava pálido, incrédulo. "O que você quer dizer com isso?" gaguejou, tentando manter uma aparência de controle. Mas todos na sala sentiam a tensão pairando no ar. O novo intruso se adiantou, de olhos fixos em Isabel e Rafael. "Não se deixem enganar. A verdade não é o que parece ser." Isabel franziu a testa, a expressão de preocupação se tornando um misto de raiva e surpresa. "Quem é você? O que você sabe sobre nós?" A voz dela tremia, mas Rafael sentiu um fio de esperança brotar. Talvez, só talvez, aquele homem tivesse as respostas que tanto precisava. "Calem a boca!" um dos invasores gritou, mas sua autoridade estava se esvaindo. A tensão explodia. O caos se tornava palpável, enquanto todos trocavam olhares ansiosos. Então, de repente, o homem misterioso puxou um colar de metal do bolso. Ele o segurou acima da cabeça, a luz refletindo o seu brilho. "Este colar foi o que me trouxe aqui. Ele pertence a... sua família, Rafael. E mais importante, pertence a você." A revelação atingiu Rafael como um tiro. "Meu colar?" A confusão se transformou em uma avalanche de emoções. Ele nunca tinha visto aquele objeto antes. "Do que você está falando?" "Seu pai, ele não é apenas um homem comum. Ele está envolvido em algo muito maior. Algo que conecta todos nós. E esse colar é a chave." A sala ficou em silêncio, enquanto os olhos de todos estavam fixos no objeto. Rafael estava com nó na garganta. "Meu pai? O que ele tem a ver com tudo isso? Eu não sabia que ele..." A verdade parecia se despedaçar ao seu redor. "É mais do que você imagina", continuou o homem, agora avançando para Alexandre, que recuou instintivamente. "A mansão onde você vive esconde um segredo que vai abalar as fundações de tudo. Seu pai fez promessas com pessoas erradas, e esse colar é a prova disso." Mentiras e segredos. A pressão aumentava e a sala parecia estar na beira de um colapso. O olhar de Rafael balançava entre a família e a escuridão que crescia diante dele. "Diz-me já uma coisa. O que você quer dizer com segredo? Que promessas?" Mas antes que o homem pudesse responder, uma explosão irrompeu do lado de fora da mansão. O após da explosão sacudiu as paredes. Todos saltaram para trás. As luzes oscilaram e um céu noturno de fumaça invadiu a sala. Gritos de terror ecoaram pelos corredores. A adrenalina disparou. "Rafael, saia!" Isabel gritou, puxando seu braço. "Precisamos ir, agora!"
Mas ele estava paralisado, o pânico batendo em sua mente. A verdade estava perto de se revelar, mas agora tudo se consumia em um caos sem fim. Gritando, os invasores tentaram organizar-se, mas o medo os dominava. Aquele não é nosso alvo. Faca na mão e vamos! Gritou um dos capangas, tirando a atenção do homem. Mais uma vez, o destino do que acreditavam e o que sabiam estava prestes a ser desmoronado. O homem misterioso fez menção para que todos se acalmassem. Não se preocupem! Não se preocupem! Mas seu tom não convenceu ninguém. Fique longe! Você não faz parte disso. Um dos capangas ameaçou e Rafael viu a arma sendo apontada novamente. A corrida desenfreada em seus olhos. Espere! Espere! Rafael gritou, o coração na boca. Ele precisava de respostas, mas o caos estava de volta e a sala girava em um redemoinho de pânico. O eco de sirene se aproximava e a verdade estava prestes a explodir. Não apenas a verdade sobre seu pai e a família, mas algo muito mais profundo e devastador. Rafael! A voz de Isabel o puxava de volta à realidade. O que você vai fazer? Ele olhou para o homem, para a arma, para a confusão ao seu redor. Poderia ser sua única chance de entender tudo, ou a última vez que pudesse ver sua mãe em segurança. E, à medida que as portas se fechavam ao redor deles, ele sabia que estava diante de uma escolha crucial. Mas o que estava em jogo agora superava qualquer decisão que pudesse imaginar. O que viria a seguir poderia mudar suas vidas para sempre. E talvez nem todos conseguiriam sair ilesos dessa noite horrenda. O que estava por vir ameaçava muito mais do que a simples segurança de uma família. Era o peso de todas as gerações. Um legado que poderia finalmente ser libertado ou destruído. Rafael encarou o homem misterioso, sua mente correndo em 1000 direções. A verdade vai vir à tona. Aquilo ressoava em sua cabeça como um eco assustador. O momento estava cheio de tensão e a sala parecia estar prestes a explodir. Todos aguardavam com expectativa. O caos aumentou quando a misteriosa figura levantou o colar, refletindo fracas luzes, criando um ambiente quase místico. Esse colar é a chave. Ele esteve escondido por anos. Seu pai não é quem você pensa que é. Ele está envolvido com negócios sujos que podem destruir sua família. As palavras soaram como um trovão, quebrando o silêncio pesado. Rafael sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo, e o ambiente se transformou em um domínio de confusão e não aceitação. Sirva-se de conselhos, Rafael. A verdade não é o que você deseja ouvir. O homem continuou, enquanto Alexandre tentava conter a fúria. Você é mais do que apenas um garçom. Você é parte de uma linha de descendentes e segredos que estão prestes a serem expostos. A expressão de Rafael torceu entre determinação e desespero. Antes que ele pudesse formular uma resposta, um novo barulho estrondoso cortou o ar. O vidro da janela foi estilhaçado em fragmentos e um grupo de homens invadiu a sala, trazendo consigo uma onda de gritos descontrolados. Eram mais invasores, armados, se movendo com a rapidez de predadores. Segundos depois, tudo se tornou um mar de caos. Fiquem todos onde estão! Gritou um dos invasores, brandindo sua arma. O pânico tomou conta das pessoas. Todo mundo buscava se proteger, enquanto outros corriam em busca de segurança. Rafael sentiu o chão tremer, sua mente atordoada. Era um verdadeiro campo de batalha. Isabel puxou seu filho em direção a uma porta lateral. "Vamos sair daqui!" implorou. Mas as saídas estavam sendo rapidamente bloqueadas. O olhar dela era de pura determinação, mas também de ansiedade.
Rafael viu sua mãe, uma mulher que sempre foi seu pilar, agora transformada em uma figura de proteção, lutando para manter seu filho a salvo. Mas logo o clima tomou um rumo sinistro. Um dos invasores fez um movimento rápido e, em um estalo, disparou contra o homem misterioso. O tempo pareceu parar. O som do tiro ecoou pela sala, seguido de um silêncio ensurdecedor. Rafael ficou paralisado, seu coração disparando com a cena aterradora. O homem caiu no chão. O colar escorregou de sua mão e se espalhou pelo chão, como uma promessa quebrada. Não! Não! Gritou Rafael, sua voz ecoando com desespero. O que estava acontecendo? Um caos sem fio. O que ele sentiu foi um misto de tristeza e raiva, como se uma parte dele acabasse de ser retirada. A sala estava em choque e cada olhar se voltava para o colar cintilante que agora reluzia entre os escombros. Precisamos sair agora! Gritou Isabel, mas Rafael não conseguia mover-se. O impacto do que acabara de acontecer estava paralisando. A revelação de que seu pai era parte desse mundo obscuro, somada à dor provocada pela cena diante de seus olhos, o estava devorando por dentro. Quem é você realmente? A pergunta escapuliu de seus lábios. Ele virou-se em direção a Isabel atordoado. É isso que você queria me proteger? A voz dela tremeu. Uma lágrima escorria pelo seu rosto. Para sua surpresa, ela não respondeu, mas o olhar dela falava por si. Havia histórias atrás de cada lágrima, relatos que nunca foram contados, segredos que estavam enterrados por tempo demais. Vamos, Rafael! Ela gritou novamente, arremessando-o para frente. Mas uma sombra surgiu à frente. O homem que disparou o tiro estava parado, o olhar fixo, como se soubesse que o mais surpreendente ainda estava por vir. Não é assim que acaba, Rafael. Você ainda não sabe tudo, ele disse, trazendo um sorriso frio ao rosto. A sala ficou em silêncio novamente. O clima pesado agora parecia regulamentar todos os presentes naquele lugar. Cada ser humano sob um feitiço invisível. As sirenes se aproximavam, mas o verdadeiro terror estava ainda por vir. Havia um plano todo desenhado, e enquanto nós estamos aqui, o tempo está se esgotando. A verdade não pode ser contida por muito mais tempo. Continuou ele, a expressão enigmática. O que está prestes a ser revelado mudará tudo. O poder de suas palavras o inundou. Rafael sentia que suas esperanças balanceavam na beirada do precipício. O que mais estava sendo escondido sob aqueles sorrisos traiçoeiros? E enquanto ele lutava para manter a calma em meio a toda aquela turbulência, uma verdade chocante começou a ressoar. Talvez sua vida inteira fosse uma farsa, e o que ele conhecia e amava estava ameaçado de ruir, como um castelo de cartas em uma tempestade. E assim, a confusão reinante deixava uma pergunta pairando no ar. O que aconteceria quando a verdade viesse realmente à tona? O homem misterioso continuava a olhar intensamente para Rafael, como se a resposta a uma pergunta crucial estivesse prestes a desabar sobre eles. Mas tudo o que Rafael podia pensar era nas palavras que ecoavam na mente. A verdade vai vir à tona! A tensão na sala estava acumulando como um vulcão prestes a entrar em erupção. Isabel permaneceu firme ao lado dele, mas suas mãos tremiam. O homem menciona o colar como a chave e Rafael sente uma onda de confusão. Ele nem sabia que pertencia a algo maior,
O que era aquela conexão? Seu coração disparava. A verdade parecia próxima, mas uma explosão de gritos interrompeu seus pensamentos. Um estrondo reverberou no ar. As janelas tremeram e o som de homens armados invadiram a sala. Todo mundo no chão. Quase sobrepôs o ruído da confusão. O que estava acontecendo? Rafael congelou enquanto um dos invasores apontava a arma em sua direção. Não se movam. O olhar do intruso passava entre os rostos aterrorizados na multidão, e a sala ficou em uma paralisia tensa. Rafael sentiu que o tempo se estirava como uma corda prestes a se romper. O caos começou a se espalhar como lava de um vulcão em erupção. Isabel tentou puxá-lo. Seu olhar estava fixo na ameaça. Rafael, corra! Agora! Mas ele estava preso, atordoado. O homem misterioso parecia contrário, como se tivesse algo a mais a dizer, mais em mente para os próximos passos. E então, em um movimento rápido, ele se lançou para a frente, desferindo um soco no invasor mais próximo. A sala estourou em gritos e confusão. Rafael levou um passo para trás. Seu instinto lutava com o que estava presenciando. O homem tinha agido rapidamente, mas outros invasores já haviam percebido. A luta começou. Vamos! Gritou Isabel, puxando-o novamente. O caos era palpável. Os gritos ecoavam, enquanto as pessoas se debatendo na luta pela sobrevivência. Rafael viu o homem caindo ao chão, o colar ainda reluzindo na superfície, mas sem alguém para reivindicá-lo. O outro invasor apontou a arma de novo, mas antes que pudesse disparar, um rugido explodiu de fora da mansão. A porta principal foi arrombada e mais detetives entraram. Polícia! Fiquem todos onde estão! Gritos de alarme reverberaram, misturados a clamores de confusão. O ambiente estava em estado de desespero, mas a chegada repentina da polícia parecia mudar a maré naquele local. Mas o choque maior veio quando Rafael avistou uma figura familiar entre os novos agentes. Era seu pai. A expressão dele era uma mistura de choque e determinação. "O que você está fazendo aqui?" Rafael gritou, a dor no peito se intensificando. "Silêncio! Precisamos... Pim, pim, pim! Esclarecer isto agora!" Seu pai respondeu, seus olhos brilhando de maneira que Rafael nunca vira. O homem misterioso estava por perto, ainda se recuperando da luta. Tudo começou a se entrelaçar. "Você não pode estar aqui!" Rafael exclamou, totalmente aturdido. Você tem que ser tirado daqui! O que você está fazendo com toda essa confusão?" Mas, ao invés de responder, seu pai foi em direção ao homem misterioso, e um silêncio caiu sobre a sala. Como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. "Você!" disse seu pai, com uma voz profunda que parecia ecoar no espaço. Miguel, o homem misterioso, olhou de volta e o reconhecimento brilhou nos olhos deles. Achava que tinha se livrado de... Não é? A verdade se esconde no passado, porém nunca desaparece. A sala estava envolta em tensão. As palavras ressoaram como um sino, trazendo uma revelação que despedaçava tudo o que Rafael acreditava saber. "Não!" Rafael gritou. "Vocês se conhecem? O que isso significa? Que segredos estão escondidos entre vocês?" Os olhares de todos estavam agora focados na interação. O conhecimento da conexão entre eles mudava tudo. Havia algo mais. Uma revelação guardando para acontecer. Uma verdade que poderia destruir não apenas uma amizade, mas toda a ligação familiar que Rafael acreditava ter.
Antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor tomou conta novamente. O som de um novo grupo armado, desta vez mais convincente, avassalador. E, enquanto Rafael lutava contra a confusão, uma lágrima escapuliu de seus olhos. Ele sentiu que o tempo havia parado. Era um jogo de vida ou morte. Uma tensão crescente que poderia desencadear tudo o que ele temia. "Corra!" gritou Isabel, tirando-o da briga. E assim, tudo o que Rafael sabia, sua própria história, estava prestes a mudar para sempre. A verdade se aproximava. O peso daquela noite elucida tudo. Mas qual seria o custo dessa verdade? Afinal, à medida que a luz da verdade começava a aparecer, uma nova escuridão se aproximava. Algo que poderia devastar a todos. E a pergunta se formava em seu coração: estariam prontos para encarar as consequências disso? A sala estava em completa confusão. O homem misterioso, Miguel, estava caído no chão, sem movimento, e a fumaça da explosão ainda pairava no ar. Rafael sentiu sua cabeça girar. "Mãe, o que fazemos?" A angústia no seu tom era evidente. Isabel olhou para ele, os olhos cheios de determinação. "Precisamos sair agora!" Ela puxou Rafael pela mão, mas o olhar dele estava fixo no corpo de Miguel, alguém que parecia saber mais do que eles. Os gritos da multidão se misturavam ao som das sirenes que se aproximavam. E então ele se lembrou daquelas palavras. A verdade vai vir à tona. 2 policiais se aproximaram, prontos para conter os invasores. Um deles gritou: "Todos mundo, no chão!" A sala estava um caos. Rafael não podia apenas correr. Ele tinha que entender. O colar estava ali, reluzindo entre os destroços. Era o elo com a sua história. Um símbolo de tudo que estava prestes a mudar. Nesse momento, seu pai finalmente se aproximou, a respiração ofegante. "Rafael, você tem que confiar em mim." Ele olhou nos olhos do filho. Não havia mais mentiras ali. "Eu lamento tudo o que fiz. Eu me envolvi com pessoas erradas. Um assassinato. Uma traição. Mas você não pode deixar que isso defina quem você é." A sinceridade em sua voz refletiu um tanto de dor. E Rafael sentiu um aperto no coração. "Você é parte de tudo isso?" Rafael balançou a cabeça em descrença. "Como pode ter me escondido? O que mais não sei?" O olhar de seu pai era devastador. "Precisamos de tempo. Agora não é o momento. O que importa é que estamos aqui juntos. O colar pode ser a chave para reverter o que aconteceu." Mas a conversa foi interrompida por um grito que cortou o ar. Um dos invasores se levantou, visivelmente ferido, e em busca de vingança. "Vocês vão pagar por isso!" Sua voz era um eco de ódio. Rafael viu a determinação em seu olhar. Mas Isabel interferiu, colocando-se à frente de Rafael. "Você não vai machucar meu filho!" Com um movimento rápido, ela tirou a arma que estava escondida e atirou para cima, o som ecoando como uma bomba. "Chega! Não queremos mais violência!" Todos estavam paralisados. Esse ato inesperado cortou o ar pesado e trouxe um momento de apreensão. Rafael sentiu a adrenalina fluir, mas não era apenas medo. Era uma centelha de esperança. Ele não poderia voltar atrás agora. A verdade que Miguel mencionou não era só dele. Envolvia todos eles. Quando o homem misterioso começou a se mover, Rafael viu seu pai se aproximar. "Miguel, o que você sabe? Diga-nos antes que eles cheguem."
A urgência em sua voz era palpável. Miguel levantou a mão, seu rosto pálido, mas resistente. O colar, ele é um símbolo de poder. Mas não é só isso. Contém informações que podem expor tudo o que Alexandre construiu. Um tesouro escondido. Um legado que pode salvar ou destruir. Os policiais cercaram a área, prontos para agir. Rafael teve que decidir. Ele precisava saber a verdade. Mas havia um fio de esperança em meio ao caos. Mãe, o que você quer que eu faça? Perguntou, a dúvida e a determinação se misturando em sua voz. Precisamos nos unir. Esse colar, essa verdade, deve ser revelada. E todos nós temos um papel a desempenhar. A paixão no olhar dela reacendeu sua coragem. Com um grito que ressoava, Rafael levantou-se. Vocês não podem nos parar. A verdade vai prevalecer. O clima mudou, uma onda de força saindo dele. Aqueles que hesitaram agora se voltaram para ele. Era o momento de agir. Com a polícia próxima e os invasores confusos, Rafael não sabia o que aconteceria, mas a esperança pulsava no ar. Havia um futuro à frente, uma missão a cumprir. A sala estava em frangalhos, mas também era um novo começo. Enquanto a fumaça munguava e os olhos de todos se encontravam, Rafael percebeu que tudo precisava ser reconstruído. Não apenas a mansão, mas suas vidas, suas histórias. Um passo de cada vez. O que viria a seguir ainda era incerto, mas uma coisa era clara: se unirem ou perderem tudo. E assim, com um último olhar para a bagunça à sua frente e as perguntas ainda sem resposta ecoando em sua mente, ele respirou fundo e deu aquele primeiro passo, menujo a um futuro desconhecido, mas carregando em seu peito a certeza da luta pela verdade. Quem sabe que novos mistérios surgiriam? Esse foi o desfecho de uma jornada, mas como em toda boa história, ainda havia muito por vir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Que esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Eles precisam estar aqui para o que está por vir. Não espere nem mais um segundo para apoiar nosso conteúdo.